Olá, começa agora o Radar Olímpico de hoje, o programa que traz entrevistas, informações e um resumo das principais notícias dos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Hoje, no Radar Olímpico, vamos conhecer um pouco mais sobre o hipismo. Quem está conosco é o presidente da Liga Hípica Central, o senhor Luiz Carlos Conde. Conde, como vai? É um prazer estar com você aqui no Radar Olímpico. Boa tarde para todos os assistentes, né? E a satisfação nossa do hipismo de nos fazer presente nessa oportunidade para trazer um pouco dessa modalidade que é olímpica, mas não tão divulgada no nosso meio. Exatamente, esse é o nossa proposta aqui, é conhecer um pouco mais sobre hipismo. Antes de falarmos sobre a participação no Brasil nas Olimpíadas, Conde, por que tu acha que o hipismo ele não tem tanta divulgação? Por que tu acha que ele não é um esporte tão popular? Seria pela questão de gastos e custos também? O investimento é um dos limitadores. Não tanto hoje, porque mudou bastante, né? Mas o hipismo foi para uma linha bem profissional e isso encareceu bastante. Os investimentos são muito grandes, os cavalos de hipismo têm um valor bastante elevado, tem cavalos de mais de 1 milhão, se considerar cavalos da linhagem própria para o hipismo, Holsteins e outros que são criatórios internacionais e são importados da Europa, são de grandes investimentos. Mas o nosso meio ainda está na faixa de 20 a 30 mil, você consegue um ótimo cavalo para hipismo e depois não é um cavalo que você usa em pouco tempo, você vai usar 3, 4, 5, 10 anos e ele vem produzindo da mesma forma. Então é um investimento elevado no início, mas também depois com o tempo ele se dilui. Mas por que tu acha que tem investimento, não atrai tantas pessoas para competir, isso é verdade, isso é um limitador muito grande. Mas por que tu acha que o esporte ganha tão pouca divulgação num período entre Olimpíadas? Porque no período olímpico o hipismo ganha muito destaque, tanto que agora em Londres, 2012, o Rodrigo Pessoa vai ser o porta-bandeira do Brasil, vai entrar nos Jogos Olímpicos como porta-bandeira, um dos grandes destaques brasileiros. Por que tu acha que no período entre Olimpíadas o hipismo acaba caindo nesse ostracismo? Ele fica bastante restrito aos grandes centros de treinamento, onde são realizadas as competições. E não ocupam um espaço maior no meio da imprensa. Há uma dificuldade bastante grande no investimento a ser feito para uma divulgação. Tendo em vista que a própria participação de público nas competições hípicas ela é muito restrita, ele não atrai em parte também por isso. E o investidor, que seria aquele que daria o atrativo maior para a qualificação das competições, em razão da falta de público, também ele não faz o seu investimento. Então entra meio numa roda viva. É algo que tem que ser trabalhado e, quem sabe, com os resultados de Olimpíadas e competições internacionais, que nós temos grandes atletas, e o próprio tênis, em determinado momento, né, teve um crescimento enorme em função do Guga, né? Exato. Então o hipismo também poderá, em determinado momento, conquistar o seu espaço. Mas ainda é muito lento, e necessita também um pouco de um olhar mais atencioso assim da própria imprensa, dos meios de divulgação, para que ele tenha continuidade. Sabendo que o crescimento é lento, assim como funcionam as ligas regionais, como são os campeonatos estaduais, campeonatos a nível nacional, como é que funciona o hipismo dentro do Brasil? O hipismo nas ligas, o nosso hipismo é o hipismo amador, né? Nós temos em Santa Maria 2 cavaleiros que são profissionais, que se dedicam exclusivamente ao hipismo, né, que são os irmãos Kuiper, e tem saído diversas notícias porque eles participam do circuito nacional e internacional. Os nossos cavaleiros aqui são da linha ainda estágio amador, né? Quando parte para o profissional, né, que o crescimento é maior, né, e aí o atrativo também é maior. É dentro desse caminho aí que talvez nós venhamos com o tempo, com os nossos atletas aqui profissionais, né, levar o nosso segmento aqui da regional num destaque maior. Agora, realmente, o interior, ele se realiza, quase as competições são realizadas, todas elas, em função da existência de liga hípica, né? A Federação Gaúcha, que é afiliada à Confederação Brasileira de Hipismo, ela se envolve muito mais com competições de nível nacional e internacional. Voltando agora um pouco, conhecendo então um pouco desse cenário nacional aí do hipismo, voltamos um pouco para os Jogos Olímpicos. O Brasil aí tem o destaque, né, o que é de grande conhecimento é a questão do salto, que já ganhou diversas medalhas, né?
mas o Brasil está levando uma equipe numa nova modalidade que é o adestramento até. Eu gostaria que tu comentasse quais são as diversas modalidades dentro do hipismo, porque o pessoal pouco conhece a questão do adestramento, a questão do CCE também. Queria que tu comentasse um pouco. O Brasil está levando a equipe que já teve ótimos resultados em outras Olimpíadas, que é a equipe de saltos em obstáculos, que já conquistou 2 medalhas de bronze, né, como equipe, né, em Atlanta e Sydney, né, e depois o Rodrigo Pessoa, que conquistou uma medalha de ouro, cavaleiro individual. Isso em Atenas. Em Atenas. Então essa equipe que está indo é uma equipe de um nível muito bom. Nós temos integrando essa equipe um cavaleiro hoje ranqueado em 19º na Federação Equestre Internacional, né, que é o Doda Miranda, né? E tem o Rodrigo Pessoa, com toda a sua experiência, né, 6ª Olimpíada e tendo conquistado medalha, né, com um histórico bastante forte. Os demais são estreantes, mas se a gente analisar assim um pouquinho mais atento, né, nós vamos ver que um dos cavaleiros, que é o Luiz Francisco Azevedo, ele é filho do Luiz Felipe Azevedo, que conquistou a medalha de bronze em Atlanta e em Sydney. Estava na equipe brasileira daquela época. E tem o José Roberto Reynoso Fernandes Filho, que é filho do José Roberto Reynoso, o famoso alfinete, né, tem o apelido dele, e que tem um largo histórico em competições nacionais e internacionais. Falando do Chiquinho e do Reynoso, a gente tem o Rodrigo Pessoa também, o pai dele foi um dos primeiros cavaleiros. O pai do Rodrigo Pessoa, Nelson Pessoa, foi dos primeiros cavaleiros de destaque internacional que o Brasil teve, né? E é um estudioso, né, do hipismo e uma larga experiência e teve a vida toda ela voltada para o hipismo. Se a gente for pensar assim, na verdade o hipismo ficou circulando nas mesmas famílias, assim, no Brasil, de destaque no caso. Em parte, se nós considerarmos assim em termos internacionais, né, eu acho que a experiência conta muito, né? Isso aí parece que nem vinho, parece que passa de pai para filho também, né? Então, quanto mais antiga a história, melhor o desempenho. E uma questão de apoio dentro de casa também, né? Levam bastante experiência, né? São cavaleiros que, além de serem bons tecnicamente, é claro que eles conquistaram o seu espaço nas competições, mas eles levam também um apoio de casa e um conhecimento, uma experiência já muito valiosa numa hora de uma competição desse nível. As competições de salto, muitas pessoas conseguem acompanhar pela televisão, mas as competições de adestramento ou de cross-country, seria o termo correto, sim. E também de conjunto completo, elas não são tão acompanhadas. Como é que funciona a competição de adestramento e as outras duas? A competição de adestramento é uma competição muito bonita, por sinal, né, e que exige muito de cavalo e cavaleiro, porque a alta escola da equitação é o adestramento, né? É onde o animal é dominado completamente, né, e executa figuras de média e de grande dificuldade. E tudo isso aí através de uma sintonia fina, vamos dizer, com o cavaleiro, né, falando bem simplesmente assim para ser entendido. Então o adestramento é muito bonito e exige uma dedicação extrema, porque é a alta escola mesmo da equitação, é o adestramento. O salto é aquela de maior destaque, né, e aquela que tem o atrativo maior, né, porque ele conjuga o esforço físico, né, a superação do obstáculo, né, e também uma conjugação muito grande com o cavaleiro, porque o conjunto, você pode ver que sempre quando se fala em salto, se fala no conjunto, não é o cavaleiro ou o cavalo, é o conjunto, né? Tanto que quando um cavalo se lesiona, o atleta não vai para as Olimpíadas. Normalmente ele fica a pé, como se diz, né? Ele perde a sua montada e não é fácil de recuperar uma outra montada em tempo hábil para se preparar, mesmo que o nível de exigência é muito grande. E o CCE, que é o concurso completo de equitação, ele conjuga as 3 tipos de prova, né? Então há uma especialidade no salto, há uma especialidade no adestramento, mas no CCE o cavaleiro participa de provas de adestramento, de salto e faz também o cross-country, né? que é com obstáculos naturais. Se tivesse que fazer uma comparação com algum outro esporte que tem mais espaço, seria como se fosse um triatlo, alguma coisa assim? Exatamente, como se fosse um triatlo, né? É o triatlo equestre, vamos dizer, seria por aí. Claro.
Falando um pouco sobre a equipe de salto, o Brasil tem, além do Doda Miranda, que vai para a 4ª Olimpíada, e o Rodrigo Pessoa, que a gente já falou, vai para a 6ª. Então é muita experiência. Rodrigo Pessoa que está ajudando como treinador dessa equipe, né? É o técnico da equipe. Isso. Tu acredita numa medalha olímpica dessa equipe? Qual tu acha que vai ser assim, a Eu acredito que sim. Brasil? Eu acho que nós temos no Doda e no Rodrigo cavaleiros de grande experiência que estão vivendo o meio das competições internacionais, as competições mundiais na Europa. Né? Tanto é que o Doda já tem o seu centro de treinamento na Holanda, né? Está localizado e treinando diretamente lá. A própria equipe onde o Brasil foi fazer essa... A própria equipe brasileira foi fazer a preparatória lá, né? E o Rodrigo Pessoa na França, né? Que o pai dele tem também já desde que se mudou logo no início para a França e até hoje mora lá. Então ele realmente são cavaleiros que vivem aquele momento, aquele nível internacional de competições. E os demais cavaleiros, apesar de serem os cavaleiros estreantes em Olimpíadas, eles são cavaleiros que já vêm de uma vivência muito grande, não só das suas participações internacionais, porque todos eles tiveram períodos de participação na escola belga, na escola francesa e tudo mais, mas também trazem de casa pela experiência de seus pais cavaleiros, porque eles desde novo vêm convivendo nesse meio hípico. Né? Conde, quais seriam os grandes adversários do Brasil? Quais outras nações têm destaque no hipismo? Olha, nós temos, a Alemanha é um destaque fortíssimo, né, realmente, em hipismo, né? A Inglaterra também tem cavaleiros sempre na ponta em todos os rankings internacionais, né? E também tem França, Estados Unidos também, né? Com cavaleiros de altíssimo nível. Conde, eu queria agradecer a tua participação aqui no Radar Olímpico. Foi um prazer para a gente estar conversando e conhecendo um pouco mais sobre o hipismo. Nós agradecemos também e quero dizer que a Liga Hípica Central tem toda uma programação de competições e, quem sabe, com a presença do público, indo lá, tendo a curiosidade de verificar o que é o hipismo, ele se torne bem mais simples, né? E possa abrir espaço, então, para uma participação maior. Tá certo. Muito obrigado. Esse, então, foi o Radar Olímpico de hoje. Não deixe de conferir no nosso site mais informações, notícias e os bastidores desse programa. Você também pode conferir outros vídeos do Radar Olímpico no nosso canal do YouTube. Até mais!